Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Gabi veio aqui conversar um pouquinho sobre o dia 22 de abril. Todo ano, o dia 22 de abril é lembrado como o dia em que os portugueses pisaram pela primeira vez em solo brasileiro. E isso aconteceu no ano de 1500 e se tornou um marco histórico do nosso país. Mas antes de eu contar essa história para vocês, se inscrevam aqui no canal, já deixem o seu like e lembre de ativar o sininho de notificações. Agora, me acompanhem para essa história. Era uma vez, há muito tempo atrás, um país da Europa chamado Portugal. Portugal tinha muitos objetivos. Um deles era conquistar mais terras. Conquistando mais terras, ele conquistaria mais ouro. Também Portugal tinha como objetivo atrair mais pessoas para a religião deles, a religião católica. Houve uma época que Portugal e Espanha estavam sempre indo para o mar para procurar mais terras, conquistar mais territórios. Com isso, eles estavam procurando mais metais preciosos, mais especiarias como cravo, pimenta, canela. Esse período ficou conhecido como o período das grandes navegações. Em março do ano de 1500, saíram de Portugal 13 embarcações entre naus e caravelas, com aproximadamente 1.500 homens. Segundo o que conta a história, essas embarcações estavam procurando um caminho alternativo para chegar na Índia, pois era lá que existiam então essas tais especiarias tão valiosas naquela época. E quem comandava essa expedição era o português Pedro Álvares Cabral. Porém, num determinado ponto do trajeto, eles resolveram trocar a rota. Eles resolveram atravessar o Oceano Atlântico. E após muitos e muitos dias no mar, eles avistaram um monte de terra e logo gritaram: "Terra à vista!" Na verdade, o que eles tinham avistado é atualmente a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Mas como eles já tinham visto apenas um monte de terra e era tempo de Páscoa, eles acabaram chamando aquele monte de Monte Pascoal. E foi no dia 22 de abril do ano de 1500 que a expedição de Pedro Álvares Cabral chegou nesse local até então desconhecido para os portugueses. O litoral da Bahia, na verdade, ele já era habitado por índios, não somente o litoral, o interior também. Essa área já era ocupada por índios nativos brasileiros. Quando eles desceram das embarcações, eles ficaram surpresos ao verem que os índios andavam nus e com o rosto pintado. Isso porque os portugueses andavam vestidos com roupas compridas, escondendo a maior parte do corpo. Entre os tripulantes havia um escrivão que relatou para o rei, então, sobre a descoberta de novas terras e da diferença cultural entre os povos. Alguns dias mais tarde, mais especificamente no dia 26 de abril, foi realizada em solo brasileiro a primeira missa pelo Frei Henrique de Coimbra, que também fazia parte da expedição de Pedro Álvares Cabral. Esse evento aconteceu pois os portugueses acreditavam que os índios não possuíam religião. Por isso eles apresentaram o ritual da Igreja Católica, a missa. É importante destacar que Pedro Álvares Cabral, quando desceu aqui em solo brasileiro, ele acreditou que aquele monte de terra não passava de uma ilha. Por isso, ele passou a chamá-la de Ilha de Veracruz. Mas quando ele teve noção da dimensão de nossas terras, ele passou a chamá-la de Terra de Santa Cruz. Vale ressaltar também que o Brasil teve outros nomes até finalmente chegar no nome de Brasil. E foi no dia 2 de maio do ano de 1500 que a expedição portuguesa navegou em direção à Índia, que era o trajeto que inicialmente eles haviam planejado. Mas mal sabiam
que o destino daquelas terras e daquele povo já tinham mudado. E foi no dia 22 de abril que iniciou então a forte ligação entre Brasil e Portugal. Agora me contem vocês, será que foram os portugueses que descobriram o Brasil? Ou será que foram os índios que descobriram os portugueses? Na verdade, quando a expedição de Cabral chegou, essa terra já era habitada por índios nativos brasileiros. Me conte aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa história toda. E não se esqueça de se inscreverem no canal e deixarem seu like. Beijinhos e até mais!